Gostaria de ler com os irmãos uma passagem que está no Evangelho de João, o capítulo 15. O pastor Jean tem falado sobre espiritualidade e nós vamos dar um extra. E não sei porquê, nem sempre eu consigo encontrar um título para pregação, mas desta vez eu consegui. Cristo Jesus é a fonte da nossa espiritualidade. Vamos ler junto o capítulo 15 do Evangelho de João, a partir do versículo 1 até o verso 8. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, Ele corta. E todo ramo que dá fruto, Ele o limpa para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois o ramo. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca, à semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pede o que quiserdes e vos será concedido. Meu Pai é glorificado nisto, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Deus, nós pedimos a Tua graça, que o Teu Espírito nos conduza a toda a verdade. Que o Teu Espírito nos conduza a toda a verdade. Que o Senhor possa ser honrado e glorificado. Fale aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Jesus é a fonte da nossa espiritualidade. Jesus é a fonte da nossa espiritualidade. Na verdade, a nossa espiritualidade resulta da morte e da ressurreição de Jesus. E no Evangelho de João, diante das suas inúmeras nuances, Jesus é apresentado como a única fonte que pode saciar a sede do ser humano. Nós, como seres humanos, estamos constantemente buscando algo que possa nos saciar. Somos eternos insaciáveis. Falta alguma coisa. Buscamos por alguma coisa. Estamos constantemente buscando alguma coisa. E o grande problema, pelo menos nos apresenta João, no seu Evangelho, é que não existe vida fora de Jesus. Não podemos encontrar sentido, significado, não podemos nos saciar profundamente longe de Jesus. Se não tem Jesus, não tem espiritualidade. Se Jesus não é a fonte, se Jesus não é o fundamento, se Jesus não é esse lugar em que flui a vida e a espiritualidade, então é qualquer outra coisa menos espiritualidade. É qualquer outra coisa. É claro, isso é extremamente controverso, principalmente num mundo como o nosso, em que a palavra espiritualidade significa muitas coisas. Significa inúmeras coisas. Inclusive, eu tenho um livro em casa que eu li faz tempo, de um filósofo, acho que ele é americano, Alain de Botton, que ele escreve Religião para ateus. Você deve estar assustado. Como religião para ateus? E o que esse autor nos sugere
é um tipo de espiritualidade para pessoas incapazes de acreditar no que nós acreditamos. Pessoas incapazes de acreditar em Jesus como Deus, pessoas incapazes de acreditar em milagres. Então ele sugere um tipo de espiritualidade. O grande problema é que quando você lê o livro, você percebe que o filósofo anda debaixo da sombra de Jesus. Tudo o que ele sugere é praticamente o que nós acreditamos, só que com uma diferença. Ele coloca Deus no andar de cima e nós, seres humanos, aqui no andar de baixo. E aqui no andar de baixo nós somos autossuficientes para fazermos o nosso caminho, para vivermos do jeito que nós quisermos. Aqui no andar de baixo, nesse nosso mundo, Deus não interfere. Nós criamos os nossos paradigmas de vida, nós fazemos a vida do nosso jeito. Deus não está aqui, então nós temos que nos virar. Nós temos que fazer o esforço de tornar esse mundo minimamente melhor. Com Deus não, sem Deus. É essa espiritualidade em que não tem o transcendente, em que não existe essa convergência do transcendente e o imanente. Deus está lá no céu, Deus está lá no alto, e aqui no nosso mundo nós mandamos. Aqui no nosso mundo as regras são nossas. Agora, isso é completamente contrário ao que João nos sugere. Para João, na verdade, a verdadeira espiritualidade flui do encontro que temos com Jesus, flui do encontro que temos com a fonte da vida. A verdadeira espiritualidade, propriamente dita, pelo menos a partir de uma perspectiva cristã, só é possível no encontro profundo com Jesus. Acredito que você já tenha lido o Evangelho de João, e é surpreendente as colocações que nós encontramos nesse Evangelho. No Evangelho de João, Jesus é apresentado primeiramente como a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo, quem me seguir jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz que ilumina a vossa escuridão. A luz que nós temos não é uma luz que flui dentro de nós, é uma luz externa. E sem essa luz, estamos perdidos. Sem essa luz, nós tateamos na escuridão. Sem essa luz, é impossível conseguirmos enxergar a realidade conforme ela é. Sem essa luz, é impossível construirmos um mundo melhor. Eu sou a luz do mundo. Não só isso. No capítulo 14, versículo 6, Jesus se apresenta como sendo o caminho, a verdade e a vida. Vão percebendo os fundamentos da qual flui a nossa espiritualidade. Sem luz, somos cegos. Não tem como construirmos uma espiritualidade sem essa luz que nos mostra o caminho, sem essa luz que nos mostra a verdade, sem essa luz que nos mostra a vida. Eu sou o único caminho, não mais um caminho, eu não sou mais uma alternativa que você pode seguir quando você quiser. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu gosto muito de uma frase de um teólogo brasileiro, Osmar Ludovico. Eu não sei quantas vezes eu já repeti essa frase aqui, mas ele diz que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, pois nele, em Jesus, nós contemplamos nele o humano em toda a sua dignidade. Em Jesus nós contemplamos o ser humano na sua profunda dignidade e nobreza. E também nele, em Jesus, nós contemplamos o divino no resplendor da sua beleza e majestade.
Em Jesus. Em Jesus nós temos um caminho para Deus, mas em Jesus também temos um caminho para o humano. Por isso é que o Evangelho de João começa como? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Mas um pouquinho para diante diz que o Verbo tabernaculou entre nós. O Verbo fez sua habitação no nosso meio. Deus se tornou ser humano na sua mais profunda dignidade. E no capítulo 15, esse que nós lemos no começo, Jesus se apresenta como sendo a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. O Pai, Deus, é o agricultor. E nós, seus discípulos, os amigos de Jesus, e assim que ele se dirige aos seus discípulos, no versículo 14, somos os ramos. Videira, agricultor e os ramos. Jesus está descrevendo, primeiramente, o relacionamento, ou um tipo de relacionamento que deve ser para nós um padrão de espiritualidade. Ou seja, a nossa espiritualidade deve ser construída a partir da relação. É uma relação. Deus, o Filho e nós. Não tem como construirmos uma espiritualidade longe desse relacionamento. É impossível. Jesus está descrevendo um tipo de relacionamento. O relacionamento que o Filho tem com o Pai e o relacionamento que o Filho espera que nós tenhamos com Ele. Por isso é que a espiritualidade cristã, propriamente dita, flui desse encontro, flui dessa relação. Não podemos construir uma espiritualidade sem relacionamentos. É impossível. Agora, a videira no Antigo Testamento faz referência também ao antigo Israel. O povo de Israel era retratado no Antigo Testamento como sendo a vinha, a videira que Deus plantou. Deus havia plantado uma videira para que desse fruto, para que frutificasse. Deus havia plantado uma videira para que fosse luz para as nações, para que fosse verdade, para que fosse um exemplo. Deus plantou essa videira para que trouxesse alegria para outros povos, mas nós lemos que essa videira fracassou, não deu os frutos que tinha que dar, não produziu de acordo com a vontade de Deus. No livro de Isaías, o capítulo 5, versículo 1 ao versículo 6, tem uma parábola muito linda dirigida ao povo de Israel, que diz mais ou menos assim: quero cantar ao meu amado uma canção de amor a respeito da sua vinha. Israel, o meu amado possuía uma vinha numa colina fértil. Ele preparou a terra, tirou as pedras, plantou excelentes vinhas e construiu uma torre no meio dela para protegê-la. Também construiu um lagar, esperando que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Não produziu os frutos que eram esperados. Agora, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, peço-vos que julgueis entre mim e a minha vinha. Que mais poderei fazer a minha vinha que eu não tenha feito? Porque veio a produzir uvas bravas, quando eu esperava que desse uvas boas. E eu vos contarei o que hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua cerca para que sirva de pastagem, derrubarei a sua parede para que seja pisada. Depois, se você quiser, leia o Salmos 80.
em que o salmista clama para que Deus venha e volte o seu rosto para essa vinha que foi abandonada, foi destruída. E ele clama: Deus, por quê? Porque abandonaste a sua vinha, ou a sua videira. Estamos diante de um Israel que falhou, de um Israel que não produziu o que se esperava dele, não agiu de acordo com o seu chamado, ser luz para as nações, ser verdade para as nações, ser vida para os povos que estavam ao seu redor. Israel fracassou. Agora Jesus se apresenta não apenas como um substituto de Israel. Jesus está se apresentando como a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Não estou substituindo Israel. Na verdade, a vida como tal sempre fluiu de mim. E eu sou essa videira, sou a fonte da qual flui a vida, sou a fonte da qual flui a verdadeira espiritualidade. Não sei se vocês sabem, mas o templo no antigo Israel simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Depois que o povo foi levado para o cativeiro na Babilônia, a Torá passou a exercer ou a ter uma função essencial no relacionamento de Deus com o seu povo. Claro, Deus deu a Torá ao povo para que eles vivessem uma vida pujante, para que eles vivessem uma vida vibrante, para que eles vivessem uma vida bela, para que eles tivessem luz para o seu caminho. A Torá, a lei, não foi dada depois que Israel se voltou para Deus. Primeiro Israel se voltou para Deus, depois Deus deu a Torá. É assim que Deus faz. Deu a Torá para que o povo tivesse uma vida alegre, para que tivesse luz. E assim, então, responder esse chamado de viver em uma vida que expressasse essa relação de Deus, ou essa relação com Deus e com os seus semelhantes. Uma vida que frutifica. Uma espiritualidade que frutifica. Uma vida que realmente refletisse a imagem de Deus neles. Agora, esses dois pontos, a Torá e a lei, eram os pontos essenciais da espiritualidade judaica antiga. Tem um teólogo que eu gosto muito, N.T. Wright, que ele diz que Deus não queria apenas viver no meio do seu povo no templo. Deus não queria apenas estar no templo. Seu desejo era que sua vida como um todo, seu sopro de vida, sua sabedoria, sua alegria, assim por diante, estivessem intimamente dentro de cada indivíduo. Deus queria que a sua vida estivesse dentro de cada indivíduo. Afinal de contas, se realmente foram feitos à imagem e semelhança de Deus, o que poderia ser mais adequado para essa imagem do que ganhar vida e expressar intimamente ou intensamente a realidade do poder e do amor de Deus numa vida verdadeiramente humana que refletisse e se tornasse semelhante a Deus mais e mais a todo o tempo. É isso que Deus quer com cada um de nós. É isso que nós desejamos todos os domingos quando viemos para cá. Nós não queremos apenas que esteja no livro. Está no livro. Não queremos que seja apenas um conhecimento que está no livro. Ou um conhecimento que está na mente, na razão.
Queremos que seja algo que penetre os nossos corações ao ponto de nos transformar e encarnarmos isso no modo como nós vivemos. Tem a ver com viver. Viver de acordo com o que está no livro, mas o que está no livro penetrou os nossos corações e transformou as nossas vidas de tal maneira que nós vivemos o que está no livro. É isso que Deus queria, é isso que Deus desejava. Mas isso não foi possível com Israel. Israel fracassou. E Jesus então agora se apresenta como o único que pode nos conectar novamente a Deus. Não só isso, Jesus é a presença viva de Deus no meio do seu povo. Ele tabernaculou entre nós. Ele fez sua habitação entre nós, não apenas entre nós, mas em nós. Porque Ele prometeu que enviaria o seu Espírito, e enviou o seu Espírito, e o seu Espírito habita na vida de cada um de nós, habita na vida da igreja. Olha como isso é extraordinário. Nós afirmamos que o Espírito Santo de Deus habita em nós. E se o Espírito Santo de Deus habita em nós, então nós somos convidados a viver de tal modo que isso seja verdade. Que de fato, que o Espírito Santo habita em nós. Jesus é a fonte da nossa espiritualidade. E a espiritualidade que nós aprendemos com Deus que encarna em Jesus, não é uma espiritualidade que nos torna anjos. Seres desencarnados. Na verdade, é uma espiritualidade que nos torna verdadeiramente humanos, como era Jesus. Por isso, Jesus é a fonte da nossa espiritualidade, mas Jesus também é o modelo para a nossa espiritualidade. E o que nós vemos em Jesus? Um anjo? Não, vemos um ser humano na sua plena dignidade. E Jesus nos convida para essa espiritualidade. Essa espiritualidade de seguir a verdade e o caminho, mas essa espiritualidade que também é fruto de termos sido alcançados por essa verdade, por esse caminho. Fomos alcançados, fomos salvos, fomos redimidos, estamos nele, guardados nele, somos a sua imagem e semelhança no mundo. E esse é o convite, para que nós olhemos para Jesus como a fonte da nossa espiritualidade, mas também como um modelo para a nossa espiritualidade. E o que atesta que, de fato, a nossa fonte, ou que a nossa espiritualidade flui dessa fonte, são os frutos que nós produzimos. Não tem outra coisa. São os frutos. Uma espiritualidade encarnada, uma espiritualidade em que nós buscamos nos parecer muito mais com Jesus. Nós construímos a nossa espiritualidade com esse desejo. Eu quero ser como Jesus. Na verdade, nós dissemos que o Espírito Santo está nos transformando a cada dia a imagem de Jesus. Como nós sabemos isso? A partir dos frutos que produzimos. Irmãos, a religião cristã é uma religião que se atesta também pelos frutos que produzimos. É fruto. Tem, de fato, a ver com o modo como vivemos. Porque o modo como vivemos é uma resposta ao que nos aconteceu. É uma resposta ao que o Espírito Santo está fazendo em nós. Jesus, o nosso modelo de espiritualidade, o Deus que encarna na história, o Deus que se insere na história humana e vive como um ser humano.
ele come, ele conversa com as pessoas, está no mundo. Mas no mundo, ele cumpre o propósito de Deus. Ele vai até as últimas consequências. Por isso, uma espiritualidade viva. Em Jesus, nós vemos uma espiritualidade viva e completa. Conta-se uma história que eu li num livro de um teólogo colombiano, Araújo Segura. Para que serve a espiritualidade? E nesse livro ele conta a história de uma história judaica, de um homem muito espiritual. Sabe que quando eu li essa história, eu lembrei de mim lá nos começos da minha caminhada, em que eu subia muito monte, em que eu orava assim, 10 horas por dia, em que eu ungia a minha casa com azeite para os demônios não entrarem. Então, Dom Ver era esse homem, extremamente espiritual. E para Dom Ver, a espiritualidade consistia no sacrifício. A espiritualidade consistia no jejum, nos longos jejuns, tinha que jejuar muito tempo, muitas horas. Para Dom Ver, o sorriso, a alegria, o estar com os amigos e festejar, não combinava com a fé. Isso não era espiritualidade. Espiritualidade mesmo é sacrifício, é ascetismo, é ir para o monte, é ficar no monte o dia todo ajoelhado. E ele era esse homem extremamente rigoroso. Inclusive a sua presença diante das pessoas incomodava muito. Ele orava muito, lia muito as escrituras, meditava muito, jejuava demais. E certo dia Dom Ver adoeceu, ficou doente. E ele procurou tudo quanto é médico. Ninguém conseguia encontrar a causa da sua doença. Quando então, em última instância, sugeriram que Dom Ver procurasse um outro médico religioso também, um judeu religioso, Baal Shem Tov. Esse que é o nome dele, eu não sei se é realmente assim que se expressa, mas é o Baal, vou falar o Baal, não é o Baal lá do Antigo Testamento, não, Baal Shem Tov, um médico religioso, mas que compreendia a espiritualidade a partir de uma outra lógica. Para ele a espiritualidade tinha que ser festiva, tinha que ser alegre, tinha que ser se encontrar com os irmãos, com os amigos, cantar louvores, comer, dançar. Nessa muvuca que nós gostamos. Para ele isso era espiritualidade. Não que ele anulava a oração, o jejum, a meditação, mas ele compreendia que a espiritualidade propriamente dita tinha que ser alegre. E Dom Ver, por não concordar com ele, se recusava de ir para esse médico. Enquanto isso não acontecia, ele foi ficando muito doente, até que teve que ceder e procurar esse médico. Quando ele então chega a esse médico, aceita o convite, o médico vai até a casa de Dom Ver, encontra Dom Ver deitado na cama, totalmente debilitado, sofrendo, sem saber o que estava acontecendo com ele. A primeira coisa que o doutor fez foi pedir para que Dom Ver lesse um livro sagrado, o livro do Esplendor. Dom Ver pegou o livro e começou a ler em voz alta. Não passou um minuto, foi interrompido pelo médico. Pode parar. Ele perguntou, o que está acontecendo? E o médico respondeu, falta algo em sua fé. Dom Ver, todo preocupado, o que falta? O que anda mal? O que falta em minha fé? O médico respondeu, falta alma. Falta alma. E essa indagação é importante para nós. O que falta em nossa espiritualidade?
O que falta em nossa vida? O que falta no modo como nós vivemos? O que falta no modo como nós construímos as nossas relações? Talvez diferente de nós, ou diferente de Dom Ver, para nós falta justamente o que ele tem a excesso. Talvez falta mais oração mesmo. Talvez a gente não tenha nem mais tempo de ler a Bíblia. Talvez nós não temos mais tempo de construir bons relacionamentos. Isso tudo é importante. O grande problema é que nós não podemos reduzir a espiritualidade apenas a isso. Porque essas disciplinas espirituais são fundamentais, são necessárias para que nós possamos construir uma caminhada digna, uma caminhada mais frutífera com Jesus. Mas a espiritualidade como tal não pode se esgotar apenas nisso. Mas também não pode não ter isso. Porque nós estamos sempre nos extremos, ou não temos, ou temos um lado, ou não temos o outro lado. Porque às vezes nós precisamos de um pequeno retiro para sairmos dessa bagunça que está o mundo, precisamos de um sossego. Às vezes precisamos parar um pouco, ler uns salmos, meditar nele. Às vezes precisamos parar e orar. Orar bem devagarzinho, bem devagar, sem pressa. Orar devagar, sem pressa. Acalmar o coração, descansar o coração em Deus. Às vezes nós precisamos, mas estamos numa correria constante em que nós vamos perder esses elementos que são fundamentais para a construção da nossa espiritualidade. O modelo de espiritualidade que nós encontramos em Jesus é de uma espiritualidade integral. Uma espiritualidade em que o propósito de Deus é cumprido na sua totalidade. E diante disso, Jesus nos convida para que nós possamos, então, participar de forma ativa dessa vida. Nós somos convidados por Jesus, porque em Jesus, a vida humana e a vida divina se convergem. E é nessa convergência, é nessa unidade entre o transcendente e o imanente que brota a verdadeira espiritualidade, que por sua vez é integral, é completa. Não é uma espiritualidade que está desconectada da realidade. É uma espiritualidade viva, é uma espiritualidade alegre, é uma espiritualidade bela, uma espiritualidade que se traduz por meio de um testemunho coerente. Um testemunho coerente, em que nosso modo de viver não contradiz o que nós acreditamos, porque nós vivemos o que acreditamos. É esse tipo de espiritualidade que Jesus nos convida a viver e a participar. Uma espiritualidade que resulta dessa relação com Deus, da nossa relação amorosa com Deus e com os nossos semelhantes. É sempre nesse olhar, o divino e o humano, nós vamos nos construindo a partir dessa lógica. Se relacionar com Deus, mas também se relacionar com aqueles que estão ao nosso redor. Uma espiritualidade que é dependente de uma fonte. E essa fonte é Jesus. Sem essa fonte, como eu disse no princípio, não existe espiritualidade. Sem essa fonte não tem vida. Sem essa fonte é impossível frutificarmos. Impossível. Por isso é que o convite de Jesus é: permanecei em mim. Permaneçam em mim. Por que permanecer em mim? Porque sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, vocês estão mortos. Sem mim, vocês não têm vida. Sem mim, vocês continuarão buscando
buscando, mas não encontrarão. Olhem para mim, permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós permanecerdes em mim. Esse é o convite de Jesus. E quem decide, então, seguir o seu próprio caminho, quem decide fazer-se de autossuficiente, quem decide fazer de si a sua própria luz, quem decide fazer de si a sua própria verdade, a sua própria fonte, diz o Evangelho de João que está morto. Será um tremendo fracasso. Mas o caminho de Jesus, ou que o caminho que Jesus nos apresenta, esse caminho para que nós possamos permanecer nele, é por meio de uma relação. E essa relação, esse relacionamento, tem como padrão o relacionamento de Deus, o Pai, com o Filho. E do Filho com cada um de nós. É um relacionamento que se dá por meio do amor. Veja o versículo 9. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho permanecido aos mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Relação que se dá por meio do amor. Espiritualidade que se constrói a partir de uma relação que tem como fundamento o amor. Nós nos construímos como comunidade, construímos a nossa espiritualidade como igreja a partir de relacionamentos amorosos. Porque esse amor precisa ser mútuo. O versículo 12 diz que o meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Não podemos permanecer em Jesus nem construir a nossa espiritualidade longe de uma comunidade. Impossível. Essa coisa de cristão solitário é contradição de termos. Não existe tal coisa de cristão solitário. É comunidade. É espiritualidade que se constrói no encontro com Deus e no encontro com o irmão. É espiritualidade que se constrói no café, sentado em casa, com os amigos, conversando a respeito da vida, conversando a respeito da palavra de Deus, orando junto, abrindo o coração. Não podemos construir uma espiritualidade sem amigos. Não podemos, simplesmente não podemos. E isso é importante porque o modo como nós vivemos também diz muito a respeito das nossas prioridades. E eu não tenho medo de errar no que vou falar. É importante que intencionalmente nós construamos bons relacionamentos. Importante. Nós não podemos construir uma espiritualidade viva que tem como fundamento, que tem como fonte Jesus, longe de relacionamentos afetivos. Não podemos, não podemos. E o que se espera dessa relação? O que se espera desse encontro? Frutos. Frutos. Uma espiritualidade que frutifica. Frutos são fatos. Você encontrar uma mangueira com manga é manga. Não tem como você falar que é pêssego. Ou tem? Não. Você encontrar um abacateiro, vê abacate, você não vai falar que é maçã. Não pode. Olha como isso é extraordinário. Jesus está dizendo, se vocês permanecerem nessa videira, nessa fonte, vocês vão frutificar.
vocês darão muitos frutos, muitos frutos, muitos frutos. E meu Pai é glorificado pelos muitos frutos que vocês produzirem. Olha como isso é extraordinário, mais uma vez. Deus é glorificado pelos frutos que nós produzimos, porque Ele está operando algo em nós. E se Ele está fazendo algo em nós, os frutos dirão. Os frutos dirão. A nossa espiritualidade tem como fonte Jesus. E os frutos dizem por si mesmo qual é essa fonte. Se nós somos trazidos à vida pelo Espírito de Deus, então nossos frutos hão de testificar. Fruto de justiça, fruto de paz, alegria no Espírito Santo. Porque é uma espiritualidade que transforma, é uma espiritualidade que brota da ação do Espírito Santo na vida de cada um de nós. E mais uma vez, é uma espiritualidade encarnada no chão da vida, uma espiritualidade que se vive no ordinário. Não é uma espiritualidade do domingo, não é uma espiritualidade do culto, não é uma espiritualidade de cantar umas 3, 4 músicas. É uma vida integral. É uma vida que responde a esse convite de Jesus. E tudo isso tem a ver com frutificar. Somos convidados a frutificar. Quem sacia a sua sede em Jesus se torna portador da vida. Quem sacia a sua sede em Jesus se torna portador da vida. Nós somos chamados para uma espiritualidade que frutifica. Somos convidados para uma espiritualidade que frutifica. E quem garante essa frutificação não somos nós. É Jesus. Nós somos convidados a permanecer nele. Somos convidados a estar nele e a estar com ele. E se estamos nele, se permanecemos nele, não podemos não frutificar. Que nossas vidas como comunidade, como discípulos de Jesus, possa se construir a partir dessa espiritualidade que frutifica. Essa espiritualidade que reside na santidade do gesto simples do cotidiano. Essa espiritualidade que nos torna verdadeiramente humanos como era Jesus. Esse é o convite de Jesus para mim e para você. Esse é o convite de Jesus para a nossa comunidade. Eu sou a fonte. Eu sou a videira verdadeira. Quem permanece em mim e eu nele, dará muitos frutos. Que as nossas vidas, que a nossa espiritualidade possa ser uma espiritualidade que frutifica. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar juntos. Amém. Amém. Deus nosso Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos porque o Senhor é a fonte da vida. Obrigado, Deus, porque em Ti nós encontramos verdade, em Ti nós encontramos a luz. O Senhor conhece o coração de cada um de nós. Aqueles que ainda se encontram em trevas, que o Senhor possa iluminar os seus corações. Aqueles que ainda continuam se construindo a partir da sua própria lógica, que o Senhor possa alcançá-los com a tua verdade. Aqueles que têm se colocado como autossuficientes,
que possam ser alcançados pelo Teu amor. Deus nosso Pai, nós oramos para que a nossa espiritualidade possa ser uma espiritualidade que frutifica. Que no nosso modo de viver possamos expressar aquilo que Deus está fazendo em nós e através de nós. Que no nosso modo de viver nós possamos continuar a ser Sua imagem e semelhança no mundo. Obrigado, Jesus, porque o Senhor garante a nossa frutificação. Que eu e os meus irmãos possamos permanecer em Ti, ó videira verdadeira. Que não tenhamos a ilusão de construir as nossas vidas longe do Senhor. Que não tenhamos o orgulho, a prepotência de olhar para nós como autossuficientes. Porque de Ti vem a luz que ilumina o nosso caminho. De Ti vem a verdade que nos orienta a viver. De Ti vem a vida que pulsa no coração de cada um de nós. E oramos, ó Deus, para que no encontro com os irmãos, no encontro com os amigos, diante da Sua presença, nós possamos construir relacionamentos espirituais, em que possamos abraçar um ao outro, chorar um com o outro, abrir o coração um com o outro e assim sermos uma comunidade espiritualmente forte em Jesus, uma comunidade que frutifica para a glória do Seu nome. Oramos assim em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.